Tudo bem, gente? Hoje é o terceiro dia da nossa série de reflexões sobre a Páscoa aqui com o pessoal da PACA. E hoje nós vamos falar sobre a cruz e como é importante entendermos o significado da cruz, especialmente nessa semana onde nós celebramos a Páscoa. A verdade, meus amigos, é que é difícil encontrar alguém que não gosta dos ensinos de Jesus. Pensem só a maneira como Jesus ensinou, com um amor surpreendente, com uma graça extravagante, com uma autoridade incomparável, com uma liberdade ousada. Quem é que não gosta dos ensinos de Jesus? Mas nem todos gostam de falar da cruz de Jesus. Porque a cruz parece um final de história triste para um professor assim tão querido. E é por isso que nós enfatizamos os ensinos de Jesus e buscamos evitar falar do sangue, do sofrimento e da morte associadas à cruz de Jesus. Mas, me entenda bem, não há Cristo sem a cruz. E você não precisa acreditar em mim, não. Acredite no que o próprio Jesus diz. O texto que nós vamos refletir hoje é Mateus capítulo 16, dos versos 13 a 17. Diz o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Muito bem, Pedro. Resposta exata. É mais ou menos isso que Jesus diz para Pedro aqui. Em meio a uma tremenda confusão acerca da identidade de Jesus, Pedro foi preciso. Tão preciso que, na verdade, a resposta dele não podia ter vindo exclusivamente da intuição ou do intelecto dele. Não. Essa resposta foi um presente do próprio Deus para ele. Mas o que nós vemos no decorrer da história é que, embora Pedro entendesse quem Jesus era, ele não entendia as reais implicações de saber que Jesus era o Cristo, o Messias prometido por Deus. Quando a gente continua a leitura deste mesmo capítulo 16, nos versos 21 a 23, nós vemos o seguinte: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele. Isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Pedro agora mandou muito mal. Porque, meus amigos, ele queria um Cristo, sim, mas um Cristo sem cruz. Um Cristo que fosse um grande mestre, um líder carismático, mas um Cristo que morre. Um Cristo que sofre. Isso está fora de cogitação. Isso não pode estar certo. Mas vejam o que o texto diz. De acordo com Jesus, a ideia de que ele possa ser o Cristo, mas não enfrentar a cruz, é um insulto. É uma ideia de origem demoníaca. É algo inaceitável. Jesus jamais concordaria com isso. Então entenda o seguinte: se você elimina a cruz de Cristo, você esvazia a missão dele. Se você elimina a cruz de Cristo, você desvaloriza a vida dele. Se você elimina a cruz de Cristo, você anula a autoridade dele. E se você elimina a cruz de Cristo, você despreza o seu triunfo e a sua glória, que vieram exatamente após a cruz dele. Sabe de uma coisa, meus amigos? Jesus, ele suportou muita coisa durante sua vida. Jesus suportou os murros dos soldados, ele ficou em silêncio diante da multidão que zombava dele. Ele suportou os governantes que o tratavam com desprezo. Mas Cristo não se calou quando alguém tentou tirar dele a principal razão pela qual ele veio ao mundo. Quando alguém tentou tirar dele a cruz, ele não ficou em silêncio. Porque, meus amigos, Cristo sabe que ele veio para morrer naquela cruz e assim dar a sua vida em resgate por nós. Portanto, nessa semana em que nós celebramos a Páscoa, entenda como o próprio Cristo entendeu. Não existe tal coisa como um Cristo sem cruz.
Não existe tal coisa como Páscoa sem cruz.